Bem, professores, boa tarde. Aqui é o professor Alberto Marquidonen, coordenador do Núcleo de Tecnologia Educacional da CRED 3. E eu estou fazendo um rápido tutorial para mostrar para vocês, ou para reforçar para aqueles que já conhecem o sistema, como é feita a tabulação dos dados, dos resultados das avaliações do projeto da Superintendência Escolar. Então, tem algumas planilhas e alguns endereços que vocês precisam conhecer. O primeiro passo é acessar a planilha de dados do processo de tabulação e informar as datas de aplicação das provas de português e matemática. Essas informações, esses registros, só devem ser colocados na planilha depois que essas provas forem aplicadas. Então, repetindo, não se trata de previsões. Vocês não vão colocar previsões aqui. Depois que a prova de português estiver ocorrida, você vem aqui e coloca a data. Lembrando que a previsão de aplicação da prova de português era ontem, né? E a aplicação da prova de matemática, a previsão era para hoje. Mas tem algumas escolas que, por problemas de transporte escolar, não vão poder aplicar nesses dias. Então, quando for feita a aplicação, depois da aplicação, é que o professor vem aqui e coloca a data de aplicação. Se houver segunda chamada, indica aqui que sim e vai indicar a data da segunda chamada depois que ela ocorrer. Se não houver segunda chamada, coloca aqui não e deixa, claro, a data vazia. Nesta planilha também vocês vão colocar a data de início do processo de tabulação aqui, ó, e a data final do processo de tabulação. Vocês só vão colocar essas datas aqui quando o processo estiver iniciado e quando tiver concluído. Não é previsões. Então, se eu iniciei o processo no dia tal, eu vou inserir a data aqui depois que eu tiver iniciado o processo. E eu só vou colocar a data final do processo aqui depois que eu tiver concluído o processo. Aqui a gente tem o nome dos responsáveis, somente essas pessoas terão acesso de edição e o nome delas tem que aparecer como responsável lá nas planilhas, né? E qual é a função delas na escola. Inclusive eu já disponibilizei o link de acesso a essa planilha aqui. Quem tiver o link tem acesso de edição. Mas eu sugiro que sejam vocês, professores dos laboratórios, que façam essas postagens aqui. No segundo momento, para fazer aí sim a tabulação, vocês vão acessar essa planilha aqui, a planilha de controle da tabulação. Né? Nessa planilha a gente tem o nome de todas as escolas. Os dados que vão constar nessa planilha, eles são inseridos por mim, não são inseridos por vocês. E eu uso como base os dados que estão naquela outra planilha de dados. Vocês colocam os dados lá e eu lanço os dados aqui para a gente poder ter um controle do processo na medida em que ele for acontecendo. Para vocês acessarem a escola de vocês, basta vocês clicarem nos links que vão ser inseridos aqui no nome de cada escola. Esses links não foram inseridos ainda, mas vocês vão ver que vão aparecer os links aqui. Quando você clicar aqui, por exemplo, na Maria Alice Ramos, vai aparecer um link aqui, e esse link vai levar lá para a planilha da Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Maria Alice Ramos Gomes. Certo? Então, como é que faz para ter acesso, mais uma vez, às escolas? Através dessa planilha de controle de tabulação, clicando no nome de cada escola, vocês vão ter o link de acesso para as planilhas daquela escola. Então, se eu vou clicar no link, que não está aqui ainda, mas vai aparecer o linkzinho aqui, eu vou ser direcionado lá para a planilha da escola, no caso da Maria Alice. E aí, nesse caso, somente as pessoas que estão com o nome aqui, nessa planilha de dados, é que vão ter acesso de edição, ou seja, que vão poder editar, inserir os dados nas planilhas de tabulação desses resultados. Então, vamos pegar como exemplo a Escola Maria Alice Ramos Gomes. Vocês estão vendo aqui que toda a identificação já está alterada, né? A primeira coisa que vocês vão fazer quando abrirem é ler as orientações que constam, rolando aqui a página, na parte inferior da página. Tem que ler as orientações. Mesmo aquelas pessoas que já estão acostumadas com esse processo, eu sugiro que reforcem a leitura dessas orientações, porque sempre a gente encontra algum problema em alguma avaliação ao longo do ano. Então, o que é que diz as orientações? Digite apenas na área da planilha destinada ao nome dos alunos, somente os nomes dos alunos presentes nos dias das provas, em ordem alfabética,
e também destinado aos acertos das questões da prova. Todos os outros campos não podem ser utilizados e nem modificados. Preencha com o número 1 os quadros, células referentes aos acertos obtidos pelos alunos e deixe em branco os quadros, células correspondentes às questões erradas. Para fazer o download da planilha para o seu computador, basta clicar em Arquivo, fazer download como. Qualquer problema com o cálculo dos dados produzidos, você deve entrar em contato com o NTE da CRED de Acaraú, com o responsável pela elaboração das planilhas, que sou eu. Jamais não altere em hipótese nenhuma a formatação original dessa planilha. Então, o que vocês têm que fazer é só digitar o nome dos alunos aqui, certo? Aí tem duas maneiras, vocês podem digitar manualmente mesmo, ou se já tiver alguma listagem desses alunos, em algum editor de texto ou em outros programas de planilha, vocês podem copiar para cá. Agora, a dica é a seguinte, quando vocês selecionarem a listagem dos alunos e forem copiar para cá, vocês cliquem com o botão direito, escolham a opção colar especial e colhem somente os valores, para que a formatação do editor de textos ou do editor de planilhas, onde estão as listas dos alunos, não venham para cá e descaracterize a planilha. O ideal mesmo é digitar os nomes, mas como tem gente que já tem essas listas com os nomes dos alunos, né, e aí prefere copiar e colar aqui, mas colando da seguinte forma, colar especial e colar somente os valores. Lembrando que se você puxar toda a listagem para cá, vão aparecer alunos que porventura possam ter faltado no dia da prova. Então você não pode deletar nenhuma linha dessa, nem adicionar nenhuma linha, nenhuma coluna a essas planilhas aqui. Por padrão, elas têm 51 linhas, porque as nossas maiores turmas não chegam a essa quantidade, a esse quantitativo. E é assim que deve ficar, não pode ter nenhuma linha a mais, nenhuma linha a menos. Mesmo que vocês tenham que tirar algum nome, vocês vão ter que pegar os nomes que estão embaixo, né, ou em cima, e colocar de modo que preencha todos os espaços sem que vocês possam deletar ou adicionar nenhuma linha e nenhuma coluna. Então, depois que os nomes forem digitados aqui, né, vou colocar aqui só um exemplo, Marcos, por exemplo, aí vocês vão vão registrar os resultados da avaliação desse aluno. E é muito simples. Se ele tiver acertado a questão, você digita o número 1. Se ele tiver errado, você deixa em branco. Então vamos supor que esse aluno aqui acertou a questão 1, mas não acertou a questão 2. Então a questão 2 fica em branco. E ele acertou a questão 3, a questão 4, a questão 5, mas errou a 6, a 7, a 8, voltou a acertar a 9. Então basta digitar o número 1. Vocês estão vendo que o próprio programa ele já calcula a quantidade de questões certas e a média de cada um desses alunos. Certo? No caso aqui, o aluno acertou 5 questões, o que corresponderia a 20,8, porque é uma nota de 0 a 100. Então, vocês vão fazer isso para todos os alunos da turma, para aqueles que estavam presentes no dia da prova. Então, só vão constar aqui o nome dos alunos que realizaram a prova. Os faltosos, transferidos e desistentes que, porventura, possam existir, eles não vão constar o nome deles aqui, certo? Descendo a planilha, qual é a outra tarefa de vocês? Informar a data em que essa planilha foi alimentada, o nome completo do responsável pelas informações, e esse nome deve ser o da pessoa que estava naquela planilha que eu mostrei, e aqui vocês vão marcar como X, se a alimentação, né, a tabulação dos dados já foi finalizada, se ela está parcial ou se ela não foi iniciada. Nesse caso, o não iniciado aqui não cabe porque vai estar vazia a planilha. Mas vamos supor que você começou a alimentar a planilha aqui e não concluiu. Então você vai com um xizinho aqui e marca parcial. Quando você voltar para concluir, você tiver realmente colocado todos os resultados, você vai deletar o xizinho daqui e vai colocar o xizinho no quadrinho finalizada. Isso vai indicar para mim que o processo dessa turma foi totalmente concluído. Em resumo, é só isso que vocês têm que fazer em relação às planilhas, mais nada. Nem nada que existe nessa planilha aqui, nem o outro dado pode ser alterado, nem pode ser deletado, nem pode ser
excluído ou adicionado. O trabalho de vocês, como responsáveis pelo processo de tabulação, é colocar o nome dos alunos aqui, na área destinada aos alunos, nomes completos, em ordem alfabética, e inserir, digitando o número 1, os acertos dos alunos para as questões das provas de português. Vocês estão vendo que tem no primeiro A, no caso aqui integral, porque na Escola Maria Alice as turmas são integrais. Tem uma planilha para português e tem uma outra planilha para matemática. Então os nomes dos alunos serão os mesmos, mas pode ser que, se a prova de matemática for realizada num dia diferente da de português, e é assim que está previsto, pode ser que algum aluno não tenha feito a prova de matemática e tenha feito a de português, ou vice-versa. Então aqui só devem constar o nome dos alunos que realizaram a prova, ou as provas, né? Aqueles que não fizeram, o nome não vai constar aqui. Esses dados, né, esses resultados, eles são gerados automaticamente. Vocês não podem pintar nada. Vamos supor que eu coloquei o número 1 aqui e não pintou a célulazinha, aí eu mecanicamente vou pintar a célula. Não pode ocorrer isso. Vocês vão entrar em contato comigo toda vez que houver um problema, tanto nas células aqui como nos resultados. Pode ser que os resultados não sejam inconsistentes, em algum momento pode ser que dê algum erro, né? Se vocês verificarem que houve erro, não tentem alterar mecanicamente esses resultados. Vocês vão ligar para mim, entrar em contato, e eu vou fazer de imediato a correção, né, nas planilhas, naquelas que apresentarem problemas. Mas vocês não tentem fazer isso mecanicamente, porque fazendo isso vocês podem comprometer o resultado da escola, e dependendo do grau de comprometimento, a escola pode ser até excluída do processo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão envolvendo inconsistência dos dados, vocês vão entrar de imediato em contato comigo. Então, ó, vocês vão perceber também que tem 4 abas aqui que são automáticas. Por exemplo, a aba dos descritores de português e de matemática, e as abas do resultado de geral de português e do resultado de geral de matemática. Todos esses resultados aí são gerados automaticamente. Vocês não fazem absolutamente nada, não vão ter acesso de edição a essas abas. Vocês só vão ter acesso de edição às abas onde estão as turmas. Para cada turma tem 2 abas, referente às provas de português e referente às provas de matemática. É aqui que vocês vão trabalhar. Leiam com atenção as orientações, né, e façam apenas o que está sendo orientado aqui. Nada a mais, nem nada a menos. Lembrando também que a gente faz um levantamento dos alunos dos primeiros anos em todas as escolas. Eu já passei, inclusive, o link de acesso para os gestores e para vocês. E esses dados aqui são alimentados por mim. Vocês também não alimentam. Sou eu que faço essa alimentação baseado nos dados do CIG. Se ainda assim houver alguma inconsistência, vocês vão apenas verificar e me informar. A última atualização desse levantamento vai ser feita na sexta-feira, depois de amanhã. Depois disso, esses dados não serão mais alterados, tá certo? A previsão para a liberação dessas planilhas é para terça-feira da próxima semana, dia 19. Então, já estão sendo elaboradas, né, mas ainda existem alguns dados que estão sendo atualizados todos os dias. Então, a gente vai começar a liberar na terça-feira. E a gente ainda não tem uma data prevista para encerramento o final do prazo, né, desse processo de tabulação, mas isso vai ser informado a vocês assim que a gente tiver estabelecido essa data. Qualquer outra dúvida, entre em contato comigo, principalmente os professores que estão operando esse sistema pela primeira vez, mas é uma coisa bastante simples. Resumidamente, é colocar o nome dos alunos aqui, de preferência digitados, daqueles que vão realizar a prova, e lá embaixo da planilha identificar a data, o nome de quem atualizou a planilha e a situação da turma. Todos os outros dados são gerados automaticamente. Vocês não podem, de jeito nenhum, alterar a formatação dessas planilhas. Tá bom? Qualquer coisa, vocês podem contar comigo. Eu estou aqui para auxiliá-los da melhor maneira possível. Muito obrigado.